Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, transformar problemas em oportunidades usando a PNL, a programação neurolinguística. Você já se perguntou como é que algumas pessoas encaram desafios de forma tão leve e usam, na verdade, como um trampolim para o sucesso? É verdade. A PNL, ela nos dá um conjunto de ferramentas poderosas para mudar a forma como a gente percebe as coisas, nossas crenças, até mesmo os nossos estados emocionais. E acredite, essa mudança interna é o que realmente faz a diferença na hora de encarar qualquer problema. É como se a PNL fosse tipo um manual de instruções para nossa mente, né? Mas me explica melhor. Como a gente pode usar a PNL para transformar um problema numa oportunidade real? Para mim ainda parece um pouco, mágica. Parece mágica. Mas te garanto que é pura técnica. Uma das técnicas mais poderosas da PNL é o reenquadramento. Imagina colocar um óculos com lentes coloridas. A paisagem continua a mesma, mas a forma como você enxerga muda completamente. É como se a gente mudasse o ângulo da câmera, né? Em vez de focar no problema em si, a gente dá um zoom nas oportunidades. Ele pode estar escondendo. Exatamente. Lembra do exemplo do copo com água pela metade? Podemos dizer que ele está meio vazio, ou meio cheio. Mesma situação, mas com perspectivas totalmente diferentes. A PNL ensina a gente a escolher a lente, que nos empodera, que nos impulsiona para frente. Faz sentido, mas e quando a gente é dominado pelas emoções negativas? Tipo, medo, ansiedade, a insegurança, nessas horas mudar a perspectiva parece bem difícil. De fato, emoções negativas elas podem ser um grande obstáculo. Mas calma, a PNL tem uma ferramenta incrível para lidar com isso, a ancoragem. Com ela você consegue acessar estados emocionais positivos, de forma rápida, fácil. É como apertar um botão e ativar a confiança, a calma, a criatividade. Sério, parece incrível. Mas, e como funciona essa ancoragem? Na prática, a gente cria um botão mágico de verdade. É quase isso. Imagina que você tem um arquivo na sua mente com a memória de um momento em que você se sentiu super confiante. Por exemplo, quando você, fez uma apresentação incrível e todo mundo te aplaudiu. A ancoragem te permite reviver essa experiência mentalmente com todos os detalhes sensoriais e associar essa sensação a um gesto simples, tipo tocar o pulso, fechar o punho. E aí, toda vez que eu me senti inseguro, é só fazer esse gesto e a confiança volta. Exatamente. É como ter um gatilho mental para acessar os seus melhores recursos internos. Claro, a prática, o treino são importantes para fortalecer a âncora. Mas com o tempo, esse gesto se torna um poderoso aliado para você lidar com desafios. Interessante. Então a gente pode usar a ancoragem para lidar com qualquer tipo de emoção negativa. Sim, você pode criar âncoras para a calma, para a criatividade, a alegria, a motivação, qualquer estado que você queira ter acesso, mais facilmente. Nossa, isso já me deu um gás. Parece que a PNL é um verdadeiro kit de ferramentas para turbinar a nossa mente. Mas me fala, e quando a gente tem, sabe aquelas crenças limitantes? Tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo. Como a PNL pode ajudar a gente a lidar com isso? As crenças limitantes, elas são como correntes, que nos prendem e nos impedem da gente alcançar o nosso potencial. A boa notícia é que podemos usar a PNL para transformar essas crenças em crenças capacitadoras. É como trocar as correntes por asas. Que legal. Mas como a gente faz para identificar e principalmente quebrar essas correntes? Me explica melhor essa técnica. O primeiro passo é trazer essas crenças para a luz da consciência. Pega um papel e caneta, anota todas as frases negativas que você costuma dizer para si mesmo. Depois, desafie essas crenças. Pergunte-se, mas isso é realmente verdade? Que evidências eu tenho para acreditar nisso? Essa crença me ajuda ou me atrapalha? Faz todo sentido. É como se a gente colocasse essas crenças no banco dos réus e as interrogasse, né? Mas e depois que a gente desafia elas? O que a gente faz? Aí vem a parte da transformação. Crie novas frases positivas, empoderadoras, que substituam as antigas crenças limitantes. Por exemplo, se você costuma dizer eu não sou bom o suficiente, experimenta trocar por eu estou aprendendo e me tornando cada vez melhor. Ou eu sou capaz de superar qualquer desafio. A ideia é criar frases que te inspirem, que te motivem a agir. Nossa, já estou me sentindo mais leve só de imaginar. Mas, e na prática, como a gente pode usar a PNL para encontrar soluções para os problemas do dia a dia? Uma ferramenta poderosa para isso é o poder das perguntas. As perguntas que a gente faz para a gente mesmo moldam o nosso foco e, consequentemente, os resultados que a gente obtém. É como escolher a direção do nosso GPS mental. Então, em vez de ficar remoendo o problema, a gente deve fazer perguntas que ajudem a gente a encontrar soluções. Exatamente. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Deixa o experimento se perguntar, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Que recursos eu já tenho para lidar com isso? Qual é o primeiro passo que eu posso dar agora? Nossa, faz todo sentido. Mudar o foco do problema para a solução. Usar a energia para construir algo novo. Mas quando a gente trava,
sabe? Tipo, não consegue enxergar nenhuma saída. Tem alguma ferramenta da PNL para esse momento de branco? Claro. Nesses momentos, a visualização pode ser uma grande aliada. É como criar um mapa mental da solução, um filme na sua mente que te guia na direção certa. É como se a gente ensaiasse mentalmente o sucesso, né? Imaginando a gente superando o problema, sentindo as emoções positivas da vitória. Exatamente. Fecha os olhos. Imagina o problema já resolvido. Você se vê confiante, tranquilo, com a situação sob controle. Imagina os recursos que você usou para solucionar o problema, as ações que você tomou, os sentimentos positivos que você experimenta ao ter sucesso. Que legal! Mas me explica melhor. Como essa visualização pode, de fato, nos ajudar a resolver problemas na vida real? Ao visualizar o sucesso, a gente está programando a nossa mente para encontrar soluções, para criar caminhos. É como se a gente dissesse ao nosso cérebro: ei, essa é a direção. Encontre uma maneira de chegar lá. E o mais incrível é que, muitas vezes, a mente subconsciente, ela encontra soluções que a mente consciente nem imaginava. Parece que a visualização é uma ferramenta poderosa para alcançar qualquer objetivo. Não. Não só para resolver problemas, né? Com certeza. Você pode usar a visualização para qualquer objetivo que você tenha na vida. Desde realizar um sonho, conquistar um relacionamento, melhorar sua saúde, qualquer coisa. Estou cada vez mais impressionado com o poder da PNL. Mas me fala, e quando a gente se sente meio perdido, sem saber por onde começar? Tem alguma dica da PNL para nos ajudar a encontrar o caminho? Claro. Uma técnica muito útil nesses casos é a modelagem. A ideia é observar pessoas que lidam bem com desafios e aprender com elas, como se a gente tivesse um mentor nos guiando. Interessante. Então a gente meio que copia as estratégias de pessoas bem-sucedidas. Mas como a gente faz isso na prática? Precisa ter o contato direto com essas pessoas. Não necessariamente. Você pode modelar alguém através de livros, entrevistas, vídeos, palestras. Qualquer material que permita conhecer a história de vida, os valores, as crenças, as estratégias, os hábitos dessa pessoa. E o que a gente deve observar? Ao modelar alguém, quais são os pontos-chave para aprender com o sucesso delas? Presta atenção em como essa pessoa pensa, como ela age, como ela se comunica, como ela lida com os desafios. Quais são os valores dela, as crenças. Tenta identificar os padrões de comportamento que contribuem para o sucesso dessa pessoa. E adapta essas estratégias para a sua realidade. Adorei essa dica. É como ter acesso a um mapa do tesouro. Mas, e quando a gente está muito envolvido emocionalmente com o problema, tipo, quando não consegue pensar direito porque está com raiva, medo ou tristeza, a PNL tem algo para nos ajudar a lidar com essas emoções intensas. Sim. Para esses momentos, a PNL nos oferece a técnica das posições perceptivas, que nos ajuda a ter uma visão mais objetiva do problema, como se a gente desse um passo para trás e observasse a situação de um ângulo diferente. É como ter a chance de ver a situação de diferentes perspectivas, o que nos permite tomar decisões mais sábias. Nossa, isso parece muito interessante. Mas como funciona essa técnica na prática? Como a gente consegue sair do meio do furacão emocional? Imagina que você está assistindo uma peça de teatro. Na primeira posição, você está no palco, vivenciando o problema em primeira pessoa, com todas as suas emoções, pensamentos e sensações. Na primeira posição, a gente está totalmente imerso na situação, sentindo tudo na pele, tipo no olho do furacão. Exatamente. É a nossa perspectiva natural. A forma como a gente normalmente enxerga as coisas. Mas, para ter uma visão mais completa da situação, a gente precisa ir além da primeira posição. E aí que entra a segunda. E a terceira posição? Legal. Mas me explica melhor, como a gente faz para se colocar nessas outras posições perceptivas? Elas realmente podem nos ajudar a lidar com as emoções. Claro. Na segunda posição, você sai do palco e se senta na plateia, ao lado de outra pessoa envolvida na situação. Você tenta se colocar no lugar dessa pessoa, entender os sentimentos dela, os pensamentos, as motivações. É como se a gente vestisse a pele da outra pessoa por um momento, tentando enxergar o mundo através dos olhos dela. Mas e se a gente não concordar com o ponto de vista da outra pessoa, a gente precisa fingir que concorda? Não, de jeito nenhum. O objetivo não é concordar ou discordar, mas sim compreender, tentar entender por que a outra pessoa pensa daquela forma. Quais são as experiências dela, os valores, as crenças que a levaram a ter aquela perspectiva. Entendi. Então, a segunda posição nos ajuda a desenvolver a empatia, ver a situação pelos olhos do outro. Mas e a terceira posição? Como ela funciona? Na terceira posição, você sai da plateia e vai para a cabine de comando, assumindo o papel de um observador neutro. Você observa a situação de fora, sem julgamentos, sem tomar partido, como se estivesse assistindo a um filme. Nossa, que interessante. É como se a gente tivesse uma visão panorâmica da situação, sem se envolver emocionalmente. Mas na prática, como a gente usa as posições perceptivas para transformar problemas em oportunidades. Quando você se depara com um problema, experimenta se colocar nas 3 posições perceptivas. Primeiro, vivencia a situação na primeira posição, sentindo tudo na pele. Depois, coloca-se no lugar da outra pessoa envolvida, tentando entender o ponto de vista dela na segunda posição. E por fim,
Assumir o papel de um observador neutro, na terceira posição, analisando a situação de forma imparcial. Nossa, que técnica incrível. E o mais legal é que a gente pode usar as posições perceptivas em qualquer área da vida, né? Seja para resolver conflitos, tomar decisões importantes ou simplesmente para ter uma visão mais ampla, compreensiva das situações. Com certeza. As posições perceptivas, elas são uma ferramenta poderosa para desenvolver inteligência emocional. A empatia é a capacidade de a gente lidar com desafios de forma mais eficaz. Estou impressionado com a quantidade de ferramentas que a PNL oferece para a gente transformar problemas em oportunidades. E tenho certeza que os nossos ouvintes também estão adorando esse mergulho no mundo da PNL. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante, a gente tem os livros da PNL Mastery Series disponíveis na Amazon e o nosso audiocurso Masterclass PNL 1111. Os links estão na descrição do episódio. Exatamente. E não se esqueçam de enviar suas dúvidas, sugestões e feedback sobre o formato do podcast. A gente adora saber a sua opinião. E para finalizar essa primeira parte do nosso podcast, gostaria de deixar uma mensagem para você. Os problemas, eles são inevitáveis na vida. Mas a forma como a gente lida com eles é o que faz toda a diferença. A PNL nos dá as ferramentas para transformar cada desafio em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que mensagem inspiradora! E para quem quer continuar explorando o poder da PNL, convidamos vocês a conferirem o vídeo sugerido aqui na tela, onde a gente vai aprofundar ainda mais esse tema. Na segunda parte do nosso podcast, a gente vai continuar nossa jornada, explorando outras ferramentas poderosas da PNL para transformar problemas em oportunidades. Até a próxima!